3, 2, 1, grava. Olá pessoal, estamos aqui, eu e o professor Wellington, para mais uma conversa literária e hoje nós vamos falar um pouco sobre poesia. Nós vamos trabalhar essa poesia no nosso projeto que eu e o professor Wellington construímos juntos. Eu já falei um pouco com vocês sobre isso, que é a questão do resgate à poesia, certo? O que você acha, Wellington, desse resgate à poesia nos dias atuais? Assim, eu acho muito importante porque o que acontece? A poesia, o ato de ler poesia é algo que podemos dizer que está sendo extinto, né, nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas não têm o costume de ler poesia, então, porque acham chato, né, e esse achar chato pode ser pelo fato de o primeiro contato, né, com a poesia ter sido realmente apresentada de uma forma não correta, tá bom? Então, por isso essa questão de algumas pessoas não gostarem de poesia. E tem a questão também, professor, que muitas pessoas falam que não sabem ler poemas, né? Acham um pouco complicado entender as rimas, fazer as rimas de maneira correta, que é uma dificuldade que eu acredito que muita gente tem. Pronto, uma dúvida que muita gente me pergunta é a questão de: professor, todo poema tem que rimar? Não. Nem todo poema tem que rimar, tá, gente? Existem vários tipos de poesias, eu já falei pra vocês alguns, tá? Que tem a poesia em prosa, tem o verso livre, tem o soneto, tá? Então, algumas sim, obrigatoriamente precisam rimar, ou seja, ter uma certa musicalidade, tá? Um ritmo, são as poesias líricas, tá? Mas também existe a poesia, o verso livre, a poesia em prosa, que não precisa rimar, tá? Então, você pode escrever da maneira que você quiser, no tanto que você consiga ser sentimentalista ao expressar aquelas palavras. Eu acho que a questão do poema, professor, é muito importante a questão de transmitir emoções, né? Porque você pega, sei lá, um livro em prosa, como nós falamos do Cortiço, você vai ler ele como uma história que está sendo narrada, né? Está sendo aí contada, e você pode simplesmente ler de forma impessoal. No caso do poema, não. O poema precisa que você se envolva, precisa que você traga aí um sentimentalismo para esse poema, envolver as emoções mesmo, não é isso? Pronto, uma coisa que eu bato muito na tecla é essa confusão das pessoas, né, em entender o que é poema e o que é poesia, né? Eu já falei bastante, já fiz live sobre isso, já gravei vídeos e já discuti em sala de aula, né, que é essa questão das pessoas confundirem poesia e poema, né, que poesia a gente tem que saber entender ela como algo abstrato, que não tem forma, que pode ocupar diferentes formas de manifestações. E o poema é a forma concreta, né? É aquele poema escrito que nós vemos nos livros. Professor, abre aqui só para mostrar. O poema seria a forma concreta, tá bom? Essa forma escrita colocada nos livros, tá bom? Então essa aqui é o poema, tá? Então poesia seria algo abstrato que se ocupa dessa forma de manifestação poética, que seria o poema, para transmitir um sentimento, tá? Então, poesia é obrigatório que ela emocione, passe sentimentos, tá? Consiga tocar a outra pessoa. Então, quando você lê poesia, você tem que sentir aquela poesia, entender o escritor, o poeta, tá? Então, se você conseguir fazer isso, aí você vai conseguir compreender melhor o poema. Eu acho que a questão nós podemos exemplificar bem falando sobre a forma, né? Tu falou que aqui que nós temos a forma escrita, que é o poema, né? Essa forma aqui que é colocada em versos, em estrofes. Então isso aqui nós vamos entender como um poema, certo? Que no caso desse livro nós temos poema que tem poesia. Nós temos também esse livro aqui, que ele é meio que escrito em prosa, não é isso? Ó, se você abrir ele aqui, você vai ver que ele não é feito em versos igual esse outro, mas que o professor já vai falar sobre isso, ele tem muita poesia, certo? Então ele não é escrito em forma de poema, mas ele tem poesia, porque a poesia vai ser aquele conceito abstrato, onde nós temos a intenção de emocionar, certo? O autor, aí, o escritor desses livros, tem a intenção de emocionar quem está lendo. Isso, esse é um livro, As Palavras, de Clarice Lispector, né? Onde esse livro junta
trechos de contos, outras obras da escritora, e ele é escrito de uma forma bem poética. Então você consegue sentir a escritora, você consegue parar para refletir sobre algumas frases, porque ele é cheio de frases bem filosóficas, bem marcantes e bem poéticas, tá? Então, para quem não tem o costume de ler poemas, né, que seria a questão desse outro livro aqui, que é a estruturazinha concreta, sonetos e tudo, então quem não tem o contato direto com esse tipo de poesia, pode começar com esse livro aqui, mais em prosa, tá? Onde você vai refletir sobre algumas frases, tá bom? E depois passa para o poema como a forma mais concreta da coisa. Tu vai ler algum trecho dele? Só para vocês terem noção da profundidade das frases desse livro, eu separei um aqui, uma frasinha curta, para vocês perceberem, ó. Eu, toda nada flutuo, atravesso o que existe com os nervos. Nada sou senão um desejo, a raiva, a vaguidão, impalpável como energia, tá? Então vocês conseguem ver que em apenas 2 linhas, né, você consegue sentir a profundidade de como Clarice escrevia e também consegue ver essa questão de existir a poesia nesse livro. Eu trouxe para vocês, né, esse livro para mostrar aqui que é uma antologia poética de Flor Bela Espanca, uma autora portuguesa que eu acho ela incrível. A forma como ela coloca o sentimentalismo dela, as emoções, né? Todas as emoções desses poemas estão aqui à flor da pele. Então eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida nessa autora. Na internet vocês encontram aí todos os poemas, se vocês colocarem lá Poemas de Flor Bela Espanca, irá aparecer vários poemas dela que vocês podem ler, podem tentar aí ter esse contato maior com a poesia. E eu separei aqui um poema para vocês, pra gente compartilhar. Então, o título do poema é Saudades, e ele diz assim: Saudades, sim, talvez, e por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte, que bem pensara vê-lo até a morte, deslumbrar-me de dor o coração. Esquecer, para quê? Ah, como é vão, que tudo isso, amor, nos não importe. Se ele deixou beleza que conforte, deve nos ser sagrado como o pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci, para mais doidamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim, quanto menos quisesse recordar, mais a saudade andasse presa a mim. Então, é um poema, né, que traz esse sentimentalismo, essa saudade, como o título mesmo já traz, né, já vem nos mostrar, e sempre aqui em forma de poema, certo? Nós temos aqui 4 estrofes, né? 4 estrofes, um poema formado por essas 4 estrofes, com os versos e tal. Aquela estrutura que vocês já conhecem. É o que nós chamamos de soneto, né? Isso, é o que nós vamos chamar de soneto. Aqui 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada um. E existe também uma questão rítmica, né, no soneto, que cada verso tem que possuir, por obrigação, 10 sílabas poéticas, né? Uma coisinha já um pouquinho chata, mas é obrigado todo poema seguir essa estrutura. É uma coisa técnica que se torna chata, eu acho que pra quem escreve, né? Mas pra gente que lê, a gente percebe mais a questão da emoção, da musicalidade do poema, né, professor? Exato. Então acho que é uma dificuldade, uma chaticezinha, né, digamos assim, pra quem escreve. Mas pra gente que tem o prazer de pegar o livro e ler esses poemas, eu acho muito bom. Então espero que vocês tenham gostado da nossa indicação de hoje de poesia, espero que continuem lendo, até porque é uma proposta do nosso projeto, né, Wellington? Exatamente. Estamos trabalhando aí. Estamos trabalhando isso no nosso projeto, fazer com que os alunos leiam mais poemas, conheçam mais poetas, tá bom? Procurem se aprofundar em outros estilos poéticos, que são vários, tá? Então, nossa proposta é trazer à tona a poesia e não deixar com que ela seja extinta, né? Esse ato de ler poesia seja extinto.
E assim, professor, muita gente fala, lê um poema, assim, nunca leu nada na vida de poesia, aí lê um poema e diz, não gostei desse poema, então não gosto de poesia. Então eu costumo dizer que alguns livros, alguns poemas, é basicamente como música, né? Tem vários estilos. Então você pode encontrar, por exemplo, um poema que é mais romântico, que é mais melancólico. Vocês podem encontrar um poema que é mais sombrio, tem mais uma profundidade de tristeza. Vocês podem encontrar também poemas mais técnicos que falem sobre coisas da ciência, sobre conteúdos que nós estudamos aí durante as nossas aulas. E, assim, tem vários estilos, né? O que vocês precisam encontrar, na verdade, é o estilo de poesia que vocês mais gostam. Então, é isso, pessoal. Leiam poesia, é uma coisa maravilhosa de se ler. É uma coisa que deleita a alma. Você pega... Eu mesmo, quando eu peguei esse livro pra ler, eu fiquei tão apaixonada por ele que eu não conseguia soltar. É realmente um livro muito bom, é uma escritora incrível. E como ela, tem outras escritoras também, outros poetas que são maravilhosos. Então, leiam, vai valer a pena. Então é isso, gente. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau. E até o nosso próximo vídeo.